Mesmo ao se estender para oferecer ajuda ou auxílio a alguém, se essa pessoa não estiver motivada a mudar sua vida, sua assistência será em vão e apenas consumirá seu tempo. Dentro dos princípios do estoicismo, existe um lema poderoso: sempre negue esses tipos de pessoas. No entanto, não é simplesmente um não. É uma afirmação da autodisciplina, da preservação de sua serenidade e da busca por relacionamentos e escolhas que alimentem sua alma. Descubra como o estoicismo lhe fornece a coragem e a sabedoria para estabelecer limites saudáveis e dizer não àqueles que ameaçam seu bem-estar emocional. É uma jornada que o conduzirá a um lugar de autorrespeito, autenticidade e uma compreensão mais profunda de si mesmo. Epicteto mantinha a visão de que são nossas respostas, e não os eventos em si, que influenciam nossos estados emocionais. O comprometimento constante em ajudar os outros é uma qualidade rara nos tempos atuais. No entanto, é crucial reconhecer que, ocasionalmente, apesar de suas nobres intenções, a vontade de mudar em uma pessoa pode estar ausente. Antes de direcionar sua energia para situações potencialmente insolúveis, convidamos você a permanecer conosco neste vídeo, onde discutiremos indicadores claros de que você precisa dizer não a essa pessoa ou isso pode resultar em um impasse. Exploraremos 9 arquétipos de indivíduos que, por diversas razões, não aceitam ajuda e geralmente precisam enfrentar seus desafios sozinhos. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para manter-se sempre atualizado com informações relevantes. Avançaremos com o primeiro perfil de pessoa que não é propensa a receber assistência. 1. Pessoas envolvidas em suas próprias ilusões. Algumas pessoas se deixam envolver por narrativas fictícias que criam, indo de encontro ao conselho estoico de realizar uma análise honesta e buscar autenticidade. Isso equivale a esconder problemas, pois os estoicos nos ensinam que o crescimento resulta da confrontação com nossos erros. O desafio principal com essas pessoas é a convicção profunda em suas histórias fictícias, que as impede de reconhecer a perspectiva dos outros. Elas não percebem que nossas mentes podem distorcer a realidade, influenciadas por emoções, em vez de enxergá-la objetivamente como uma saída e não uma prisão. Com frequência, essas pessoas não têm a intenção de causar danos, estão presas em um ciclo vicioso de autossabotagem, possivelmente enraizado em dificuldades da infância que moldaram sua necessidade de pertencimento. Essas experiências desafiadoras as levaram a criar uma versão reconfortante da realidade. Ajudá-las é complicado, pois construíram uma barreira mental sólida. Você pode tentar auxiliar, entretanto, só irá se prejudicar. Pode tentar mostrar a elas que a Terra é redonda, mas argumentarão teimosamente que é plana. Mesmo quando a evidência é clara, interpretarão de forma a se encaixar em sua visão distorcida. Só mudarão se reconhecerem por si mesmas que estão equivocadas, o que, por vezes, requer a ajuda de um profissional de saúde mental, isso quando procuram um. Esse comportamento nos lembra dos debates políticos atuais, onde as pessoas se apegam às suas opiniões, ignoram contradições lógicas e insistem em estar certas, não importa o que e o porquê. 2. Aqueles que abusam da boa vontade. Aqueles que possuem a habilidade de compreender profundamente os sentimentos dos outros têm uma qualidade rara e admirável. Os estoicos atribuíam grande valor à empatia, à capacidade de sentir as emoções alheias sem julgamento. No entanto, é crucial ficar atento a quem abusa dessa generosidade. Algumas pessoas encaram a empatia como uma fraqueza, fingindo amizade apenas para tirar vantagem de você. Então, surge a pergunta: como podemos identificá-los? Analise suas ações. Amigos verdadeiros solicitam ajuda quando realmente precisam, enquanto esses oportunistas frequentemente pedem favores, até para tarefas que poderiam realizar sozinhos. Falando sobre amizades, pergunto a você: no mundo em que vivemos hoje, onde demonstramos mais simpatia por animais do que por pessoas, quantos amigos verdadeiros você tem? Comentem abaixo. Os meus podem ser contados nos dedos de uma só mão. Alguns desses falsos amigos sabem manipular suas emoções, começando com elogios do tipo: você é um ótimo amigo, poderia fazer isso por mim? Embora seja normal pedir ajuda ocasionalmente, essas pessoas transformam isso em um hábito, mesmo quando podem resolver as coisas por conta própria. Elas desconsideram o valor do seu tempo, o que é frustrante. Mesmo que hesitem em ajudar,
você acaba cedendo, pois conseguem fazer você se sentir culpado por dizer não. Mesmo que você tenha ajudado muitas vezes sem ver mudanças em seu comportamento, parece que só querem sua presença, em vez de serem ajudados. No entanto, essa pessoa está drenando suas energias, que poderiam ser usadas para seu próprio benefício. Eles têm a convicção de que sempre haverá alguém pronto para socorrê-los. Nossa sugestão é que você se afaste dessas pessoas sem se sentir culpado. Lembre-se de que sua prioridade deve ser cuidar de si mesmo e cumprir seus compromissos. 3. Pessoas que apenas se concentram em si mesmas. São tão egocêntricas que acreditam que o mundo gira ao seu redor. Por exemplo, se você compartilha sua frustração com o trânsito caótico na cidade, elas podem ignorar seu problema simplesmente porque não o experimentaram. Quando você compartilha boas notícias, como um novo emprego, elas conseguem desviar a atenção para suas próprias insatisfações no trabalho, parecendo sugar sua alegria e substituí-la por suas próprias preocupações. Mesmo que você estivesse se tornando o centro das atenções, essas pessoas fazem com que a conversa gire em torno delas. Agora, tudo se resume ao que estão sentindo. Conhece alguém que é assim, que quer se destacar em tudo, seja nas coisas boas ou ruins? Suas opiniões e sentimentos parecem não importar. Você ainda estaria disposto a estar ao lado de alguém que só pensa em si mesmo? Se sim, acredita o suficiente em si mesmo para pedir que eles se tornem mais conscientes dos outros? Lembre-se de que se tentar ajudar alguém a crescer, mas essa pessoa não estiver disposta a mudar, seu esforço será em vão. Pior ainda, seu esforço em vão significa perder tempo, algo precioso. No entanto, se estiver se esforçando para agir e estiver cercado de pessoas negativas, elas podem agir como obstáculos em seu caminho. Talvez seja mais benéfico afastar-se dessas pessoas, especialmente daquelas que nunca reconhecem seus erros. Esses indivíduos têm dificuldade em admitir quando estão errados, revelando uma falta de autoexame e humildade, atributos valorizados por filósofos como os estoicos. Pessoas desse tipo costumam culpar os outros e atribuir seus problemas à sorte, em vez de refletirem sobre suas próprias ações. Elas não consideram as consequências de seus atos, e quando algo sai errado, apontam o dedo para fatores externos, nunca assumindo responsabilidade. Acreditam que suas escolhas não afetam os outros ou simplesmente não se importam com as consequências. É desafiador ajudá-las, pois resistem em reconhecer seus próprios erros. Quando algo dá errado, é comum ouvi-las dizer, não fui eu. Se acredita que pode ensinar-lhes humildade, pode estar desperdiçando seu tempo. Quando enfrentam adversidades, essas pessoas têm o costume de atribuir a culpa a outras pessoas ou circunstâncias, em vez de assumir a responsabilidade por seus erros. Falham em um exame e culpam o professor, envolvem-se em um acidente de carro e apontam o dedo para o clima ou para o trânsito, têm uma casa desorganizada e culpam seu trabalho. A questão é possível realmente ajudar alguém que se recusa a reconhecer seus equívocos? Parece que, se continuar tentando orientá-los na direção certa e eles resistirem, talvez seja mais sensato se distanciar dessa pessoa. Investir mais energia nessa situação pode não valer a pena, pois costumam se queixar e, às vezes, tentam arrastar os outros para baixo com eles. O afastamento pode ser a melhor opção. Impondo limites, no contexto do estoicismo, aprendemos a discernir e estabelecer limites saudáveis em nossos relacionamentos. Isso implica em identificar indivíduos cujas ações e comportamentos são tóxicos ou prejudiciais. Recusar essas pessoas é um ato de autodisciplina e preservação do bem-estar emocional. Esse grupo pode incluir aqueles que constantemente tentam se aproveitar de nós, agem de forma manipuladora, emanam negatividade e consomem nossa energia, ou não respeitam nossos limites pessoais. Negar a esses indivíduos não significa rejeitá-los de maneira hostil, mas sim estabelecer fronteiras que protegem nossa integridade emocional. O estoicismo nos ensina que nosso tempo e energia são recursos valiosos e limitados. Permitir que pessoas tóxicas consumam esses recursos pode nos impedir de buscar relacionamentos e atividades mais significativas e construtivas. Recusar essas pessoas é um ato de autorrespeito e autocuidado.
Ao optar por dizer não, aplicamos o princípio estoico de focar no que está sob nosso controle direto, ou seja, nossas ações e escolhas. Essa decisão nos capacita a construir relacionamentos mais saudáveis e a manter a serenidade interior, trilhando o caminho da sabedoria e da autodisciplina proposto pelo estoicismo. Portanto, sempre diga não àqueles que comprometem seu bem-estar emocional e busque relacionamentos que impulsionem seu crescimento e felicidade. 5. Indivíduos que não planejam com antecedência. Podem apresentar um desafio, especialmente quando imaginamos alguém que valorizamos não explorando totalmente seus talentos, e parece que não há nada que possamos fazer para modificar essa situação. Isso se torna particularmente frustrante quando tentamos lembrá-los de que a vida passa rapidamente, mas eles parecem indiferentes. Temos fé em seu potencial, frequentemente superior ao que reconhecem. Apesar de ser vital apreciar o presente, isso não deve implicar em negligenciar metas futuras. Nossas ações hoje moldam quem seremos amanhã, e a genuína satisfação advém da aplicação de nossas habilidades naturais e adquiridas para aprimorar nossas vidas. Essas pessoas possuem habilidades em diversas áreas, mas o desafio reside em incentivá-las a utilizar o que sabem, em vez de simplesmente adquirir novas competências. Muitas vezes, a falta de ação é o problema. Elas reconhecem seu potencial, compreendem o que podem alcançar, mas tornam-se dependentes da ajuda alheia, sem tomar iniciativa própria. Isso dificulta a inspiração para seu crescimento, já que não têm a vontade de mudar, aguardando apenas ajuda ou estímulos motivacionais temporários. Permanecer nesse estado de espírito as mantém estagnadas, incapazes de progredir. Filósofos antigos compreendiam que trabalhar para uma vida melhor era benéfico, evitando, assim, a prevalência de sentimentos negativos, como a ansiedade tão comum nos dias atuais. Isso é especialmente crucial para aqueles que buscam a suprema felicidade e sucesso, valores também destacados por pensadores antigos. 6. Indivíduos que encontram-se aprisionados nas sombras da vida. Algumas pessoas parecem sempre direcionar seu olhar para o lado negativo de todas as situações, ao contrário dos filósofos estoicos, que valorizavam a serenidade e enfrentavam os desafios com resiliência e gratidão. Reconhecer tanto os momentos bons quanto os ruins da vida é saudável para manter o equilíbrio emocional, pois todos passam por dias difíceis e experimentam sentimentos como raiva e tristeza. No entanto, é prejudicial concentrar-se exclusivamente nos aspectos desfavoráveis da vida, ignorando as coisas positivas. Essa abordagem contribui apenas para aumentar a tristeza e impede a apreciação da beleza do mundo. Para que algo benéfico aconteça, provavelmente você estava passando por um momento desfavorável em que nada dava certo. Se você apenas focar no lado adverso, acaba entrando em um poço sem fundo, onde não há esperança e muito menos automotivação. Algumas pessoas parecem mestras em direcionar o foco apenas para o lado desvantajoso das coisas, e ajudá-las pode se tornar uma batalha perdida, pois sempre tem um novo problema para cada solução apresentada. Sua constante negatividade pode afetar seu próprio ânimo, assemelhando-se a assistir ao noticiário na TV, onde a maioria das histórias é sobre acontecimentos desfavoráveis. Depois de propor várias soluções, começa-se a questionar se essas pessoas realmente desejam ajuda ou se preferem apenas se queixar e atrair atenção. A ideia de que poderiam ficar descontentes se todos os problemas desaparecessem subitamente começa a surgir, pois de alguma forma parecem apreciar a complexidade de seus problemas para ter assunto. Há pessoas que parecem constantemente focadas em relatar suas dificuldades, como se isso fosse a totalidade de suas vidas. Os temas recorrentes são a falta de dinheiro, conflitos com os filhos, problemas com o parceiro ou insatisfações no trabalho. A questão é, será que você realmente consegue fazer a diferença na vida de alguém que se queixa incessantemente sobre todos os aspectos de sua existência e que, na realidade, não busca ajuda? Pode ser mais benéfico não tentar, se desejar manter uma atitude positiva e preservar sua própria energia. Deixar que essas pessoas encontrem o próprio caminho pode ser uma alternativa, na esperança de que, com o tempo, aprendam a ser menos negativas e tentem olhar para o ponto-chave para sair dessa. Em vez disso, concentre sua energia em ajudar aqueles que genuinamente valorizam seus conselhos e desejam melhorar. Caso contrário, corre o risco de se tornar tão pessimista quanto a pessoa que tentou auxiliar, sem perceber.
7. Indivíduos que raramente assumem a responsabilidade por suas falhas. Têm o costume de apontar o dedo para outras pessoas e evitam a autorreflexão. Essa atitude entra em conflito com a ideia de que devemos focar em como reagimos às situações, em vez de simplesmente culpar as circunstâncias. Desconsiderar o gerenciamento de nossas próprias reações pode levar a sentimentos sobrecarregados e confusos. Como podemos apoiar alguém que constantemente culpa os outros por seus problemas e se recusa a reconhecer seus próprios erros? Se essa pessoa não consegue reconhecer suas próprias falhas, é improvável que busque melhorias, pois acredita já ser perfeita e completa. Existem indivíduos que frequentemente apontam o dedo para os outros, seja porque não conseguem identificar seus próprios equívocos ou optam por ignorá-los. Geralmente, eles culpam os outros por não terem amigos, por problemas de saúde ou oportunidades de emprego perdidas, em vez de assumirem sua própria responsabilidade. A melhor assistência que podemos oferecer é permitir que a experiência de vida lhes ensine. Com o tempo, eles podem começar a perceber a verdadeira origem de seus problemas. 8. Indivíduos que aguardam favores do mundo. Acreditam que o mundo deve atender a todos os seus desejos e se consideram extraordinários simplesmente por existirem. Os princípios estoicos nos orientam a viver em harmonia com o mundo e os outros, destacando que o respeito e as recompensas devem ser conquistados. Algumas pessoas bem-intencionadas tentam auxiliar essas pessoas a adotarem uma perspectiva mais realista. No entanto, muitas vezes, esses esforços não são reconhecidos como bondade, e alguns podem até sentir-se ameaçados. Existe a crença de que, devido à sua atratividade, os outros devem fazer favores para eles. Essa mentalidade torna a tarefa daqueles que tentam ajudar difícil, pois, frequentemente, acabam sendo explorados. Alguns indivíduos sentem que merecem atenção especial quando as coisas não saem como desejam. Mesmo quando são assistidos, podem agir de forma ressentida e manipuladora. Provavelmente, só perceberão a necessidade de mudança quando experimentarem os mesmos comportamentos que têm demonstrado. 9. Indivíduos resistentes à aprendizagem e à mudança. Desafiam os princípios do estoicismo, que nos instigam a explorar nosso próprio eu e buscar constantemente o aprimoramento pessoal. No entanto, algumas pessoas relutam em reconhecer suas falhas e preferem permanecer inalteradas, frequentemente responsabilizando os outros por seus problemas. Ajudá-las pode ser um grande desafio, uma vez que não estão receptivas a conselhos ou críticas construtivas. Por exemplo, João nunca admite estar errado, mesmo quando comete um erro evidente, pois sempre encontra alguém para culpar. Maria recebe feedback no trabalho sobre como melhorar, mas o ignora, acreditando que está sempre certa e que não precisa mudar. Carlos enfrenta repetidos problemas em seus relacionamentos, mas sempre atribui a culpa à falta de encontrar a pessoa certa, em vez de considerar seu próprio comportamento. Laura enfrenta dificuldades financeiras com frequência, mas, em vez de tentar fazer um orçamento ou economizar, culpa o emprego por não pagar o suficiente. Às vezes, pode ser muito mais sensato permitir que essas pessoas resolvam suas questões por conta própria, sem a necessidade de orientação constante. O estoicismo nos lembra da importância de alinhar nossas ações com nossos valores, construir relações sólidas e assumir responsabilidade por nossos próprios atos. Abraçar esses princípios pode conduzir a uma vida mais significativa e gratificante. Se você gostou do nosso conteúdo, confira nossos vídeos de estoicismo para mais insights filosóficos. Para receber mais conteúdo sobre sucesso e felicidade através da sabedoria filosófica antiga, inscreva-se no canal. Agradeço pela sua atenção.